Olá, seja bem-vindo. Vamos a mais uma aula, vamos com mais um tema. Vamos falar da composição da atmosfera, tá? Eu já gravei aula e deixei aqui no canal, onde eu falo das camadas da atmosfera. Só que nessa aula eu quero falar da composição. O que é que a atmosfera é composta? A gente vai falar um pouco assim por cima, né? Porque falar de tudo que é composta é impossível. Mas aquilo que é mais de importante, aquilo que está mais na atualidade. Eu também já falei para vocês o que significa atmosfera, né? Átomos significa ar e esfera é uma esfera mesmo, ou seja, uma esfera de ar, uma bola de ar. Então, nós estamos falando de uma bola de ar que está aqui sobre nós, tá? A atmosfera atual ela é constituída por diferentes gases, ou seja, vários gases que a atmosfera é composta, tá? Dentro daqueles que nós podemos destacar, o nitrogênio com 78, aproximadamente 78%, o oxigênio com 28%, 21%, né? E outros gases, como por exemplo o dióxido de carbono, neônio, ozônio, hélio, vapor de água, que está em torno de 1%. Não, quando a gente faz todos os cálculos precisos, não chega a 1%, 94, 96, mais ou menos, a por 0,94, tá? Sabemos que o gás carbônico ele é essencial para a fotossíntese e para, vamos dizer assim, porque se nós não tivéssemos o gás carbônico e nem água, a nossa temperatura ela seria de 15 graus negativo para lá. Então, ele é importante para ter esse calor, para manter essa temperatura, esse aquecimento importante. Não pode faltar ele e nem pode também ter em níveis elevados, tá? Mas ele é essencial para a nossa sobrevivência. Se não existisse o gás carbônico, certamente nós não existiríamos. Os seres vivos não existiriam porque as temperaturas são tão baixas que seria incapaz de manter a reprodução, de manter outros seres vivos que levam alimento até o outro, através da cadeia alimentar. Já o gás oxigênio, né, é necessário para a respiração dos seres vivos, todos os seres vivos pulmonares é dependente do gás oxigênio, tá? Então, e os que não são aquáticos também dependem do oxigênio também, claro. Mas assim, nós que vivemos aqui, nós temos um pulmão, nós somos dependentes dele demais, por exemplo. Aqueles que não têm pulmões, que respiram por brânquias, também são dependentes também, não conseguiria sobreviver sem o gás oxigênio. Claro que retira de outra fonte, que no caso seria na água, a presença do oxigênio, e nós tiramos do ar, tá? Aqui nós temos esse gráfico aqui de pizza, né? Pode ser chamado também gráfico de setores, por exemplo, onde aqui nós temos 20,95, que é aproximadamente 21 de oxigênio, a composição da atmosfera, 78,06% de nitrogênio, né? É um gás mais abundante que existe, tem a sua função primordial. Para nós, é claro que nós não conseguimos absorver o nitrogênio, mas através de bactérias, por exemplo, ele é fixado nas leguminosas e ele é passado nessa cadeia alimentar dos consumidores primários aos secundários, terciários e assim por diante. Tá? E nós somos beneficiados nessa cadeia alimentar do nitrogênio também. Tá? E aqui nós temos em torno de 1% dos outros gases que já foi citado ali, como o gás carbônico, o neônio, o ozônio, o hélio, o vapor de água e todos os gases que faz parte da atmosfera. Gás oxigênio e a combustão, tá? A combustão, na verdade, é o pega-fogo, a chama, tá? Como é que dessa combustão e o que é que o gás oxigênio e a combustão tem a ver, tá? Começamos aqui com uma explicação bem simples, para que a gente possa entender. Mesmo com um isqueiro ou um fósforo, um astronauta ele não poderia acender uma vela na Lua, tá?
Mesmo se o astronauta, não, eu vou levar um isqueiro, vou levar um fósforo, vou levar um botijão de gás lá para a Lua, não vai adiantar, tá? Por quê? Porque lá a quantidade de oxigênio ela é quase inexistente, não existe. Então a gente não tem aí o comburente, ou seja, mesmo que você tenha o combustível, que no caso aqui seria o gás de cozinha, mas você não tem um comburente, então você não consegue provocar uma combustão. Então, quem vai para o espaço já leva a sua comida pronta para a quantidade de dias que vai passar lá, tá? Então, não adianta querer levar fogão, levar comida cozinheiro para lá, ou cozinhar a sua própria comida, não vai resolver isso, porque não vai ter como propagar chama lá, porque não vai ter o comburente para fazer isso, tá? Combustão, comburente, oxigênio, a gente já vai entendendo aqui tudo isso de uma forma, por que quando alguém está pegando fogo, está em chamas, a roupa de uma pessoa, o bombeiro aconselha a pessoa deitar e se enrolar no chão do que correr. Quanto mais você corre, você tem contato com o ar, tem oxigênio, mais você vai propagar chamas, tá? Então, de repente pegou fogo na sua roupa, no seu cabelo, deite, se enrole, faça isso que você apaga com mais facilidade que você entrar em desespero e correr. Então, combustão é toda reação química em que o combustível, né, o material oxidável. O que é um combustível? Combustível é só álcool, gasolina, diesel, querosene? Não. Combustível é tudo aquilo que pode pegar fogo. Pode ser um papelão, pode ser madeira, pode ser roupa, cabelo. Tudo que pode queimar é combustível, tá? Então, nesse entendimento do que é combustível, a gente começa a entender aqui por que causa essa combustão, tá? Essa reação, tá? Então, isso aí vai... esse combustível ele vai reagir com o comburente. O comburente aqui, no caso, é o gás oxigênio. Então, um reage com o outro, que está presente no ar. Essa reação ela é sempre exotérmica. A palavra exo significa fora e térmica, na verdade, temperatura, ou seja, libera a temperatura, libera essa temperatura, libera a energia na forma de calor. Esse calor aqui é onde a energia é usada, por exemplo, nos fogões, tá? Aqui nós temos o exemplo aqui, o combustível que é utilizado nos fogões é o gás, por exemplo. Só que tem que ter o comburente, que é o oxigênio. Quando esse gás passa pela mangueira, e você risca o fósforo, ou você provoca nessas velinhas que tem no fogão, geralmente eles já vêm. Aqui do lado vocês podem perceber, aqui tem tipo uma velinha que ela provoca uma faísca. Essa faísca, ela se junta, ela reage aí com o combustível, provoca a combustão, tá? Então, mas para isso precisa também de ter ali o oxigênio, claro. Não adianta você fazer isso na ausência de oxigênio que não vai acontecer nada, tá? Na combustão da parafina, né, que no caso das velas é composta de parafinas, para onde essa parafina ela vai? Bom, a gente percebe aqui que nesse primeiro exemplo a vela tem um tamanho, o segundo ela já tem outro menor, aqui já está bem menor e aqui ela tem bem menor. E o que aconteceu com a parafina? Bom, ela se transforma em gás carbônico e vapor de água, tá? Então, essa energia ela tem um processo de transformação aí, de liberar energia na forma de calor e se transformar também em outras substâncias, vamos dizer assim, tá? Aí vem uma pergunta: como acontece a combustão nos automóveis? Bom, sabemos que os automóveis utilizam gasolina, o etanol, utiliza o diesel, por exemplo. Como é que essa combustão acontece lá no motor? Bom, a gente tem que entender que lá tem essa vela, e quando a gente dá a partida no carro, essa vela libera faíscas, e essas faíscas, na verdade, juntamente com o comburente, que é o oxigênio, né? Mais o combustível ali que pode ser a gasolina, pode ser o etanol, propaga a combustão. Essa combustão não seria, vamos dizer assim, fogo, mas seria, na verdade, um calor que vai liberar e fazer o motor funcionar, tá? Então, quando acaba o combustível, é óbvio que
vai acabar essa combustão, mesmo que o oxigênio esteja presente. Vamos falar agora do ciclo do oxigênio, tá? Como é que esse oxigênio ele circula, por onde ele passa, como é que ele vai, como é que ele volta, tá? Bom, é um ciclo biogeoquímico que garante a movimentação do oxigênio no meio ambiente e nos seres vivos, tá? Esse ciclo é importante porque o oxigênio é essencial para o processo da respiração celular, tá? De onde os seres vivos tiram, vamos dizer assim, essa energia para a sua sobrevivência. Também o oxigênio ele faz parte da formação da camada de ozônio, né? O oxigênio é o O2, mas quando tem mais um oxigênio ali, o O3, que é o ozônio, ele vai fazer uma espécie de um telhado, impedindo os raios ultravioletas chegar com mais intensidade até nós, a nossa pele. Principalmente a questão dos raios A e B, né, que são os raios de maior comprimento, tá? E também, claro, que o oxigênio é essencial para a combustão. Bom, qual a importância do ciclo do oxigênio? Bom, ele é essencial para a respiração celular, claro, o que acontece lá dentro da célula, tá? Não estamos falando da respiração pulmonar, estamos falando da respiração celular, daquela que acontece lá dentro da célula, lá no ciclo de Krebs, tá? Eu também já tenho uma aula aqui no canal que explica isso aí. Claro que é um processo bem mais complexo para você que está interessado de só entender aqui, vamos dizer assim, as camadas da atmosfera, mas isso já é importante, é um convite você assistir outras aulas também, tá? Lembrando que o oxigênio, ele forma a camada de ozônio, como já falei, que é aquele telhado, é essencial para a combustão, ou seja, para pegar fogo, só pega fogo se for na presença de oxigênio, se não for, não vai pegar. Não adianta ir lá para o espaço e querer achar que vai fazer fogo lá, que não vai acontecer, tá? É essencial para a decomposição também, tá? Os micro-organismos, como, por exemplo, bactérias e fungos, que são os micro-organismos que causam a decomposição, ou que pega essa matéria orgânica e transforma ela numa matéria, vamos dizer assim, em adubo, tá? A presença do oxigênio é essencial, tá? Lembrando que plantas, algas e certas bactérias realizam a fotossíntese, tá? Então, se realizam a fotossíntese, é porque eles acabam pegando o gás carbônico, a água, mais a luz do sol e transforma isso em oxigênio e glicose, tá? Que é o açúcar. Esse processo utiliza a água e o gás carbônico do ambiente para a produção do açúcar, né, que é a glicose, como produto libera também o gás oxigênio. Aqui nós temos duas fontes produtoras aqui as duas fontes principais produtoras do gás oxigênio, que no caso são as plantas, tá? Lembrando que as plantas, elas produzem, mas elas consomem. Então, o que uma floresta ela produz de oxigênio, ela acaba consumindo. Pegamos como exemplo a floresta amazônica. Ela produz muito oxigênio, só que ela consome muito oxigênio. O que libera aí para nós dá em torno de uns 25% só de oxigênio. A parte mais importante da produção de oxigênio que chega até nós são das algas marinhas, por exemplo. As marés, por exemplo, com essa produção todinha, chega aí em torno de 75% do oxigênio que nós respiramos. Então, os biomas, vamos dizer assim, caatinga, etc., floresta amazônica, Pantanal, etc., no geral, vamos dizer assim, ela produz oxigênio, porém consome. A quantidade que chega até nós é pouco. Então, não vamos ter em mente ou não vamos entender que a Amazônia é o pulmão do mundo. Ela é essencial para outras coisas demais, tá? Nossa, demais. Agora, em termos de respiração, uma fonte essencial é a questão marítima, a questão das algas marinhas, tá? É ela quem produz uma grande quantidade que chega até nós. É claro que a gente tem todo um processo aí que precisa de estar em harmonização, tá?
Quem faz o consumo desse oxigênio é a combustão, a queima aí, seja em qualquer lugar, queima muito oxigênio. A respiração dos animais, no gerais, utiliza muito a questão do oxigênio. A decomposição também utiliza muito oxigênio aí, então nós temos aí quem consome muito oxigênio, mas nós também temos aí também quem produz, tá? Então esse é o ciclo do oxigênio, tá? Para falar em ciclo de oxigênio, vamos entender um pouquinho as camadas da atmosfera. Bom, as camadas da atmosfera, aqui nós temos o planeta Terra, tá? Aí aqui nós temos a primeira camada, que é a troposfera, a segunda a estratosfera, a terceira a mesosfera, a quarta a termosfera e a quinta a exosfera, tá? A troposfera, que é essa primeira camada que está em cima de nós aqui, nós temos uma camada de ar aqui em cima de nós chamada de troposfera. Ela começa no solo, aqui na Terra mesmo, e ela vai até 15 quilômetros de altura, tá? Ela concentra cerca de 75% dos gases que existe na atmosfera. Todos os gases que existem na atmosfera estão aqui nessa primeira camada que está em cima de nós. Por isso que vamos dizer assim, essa pressão sobre nós é muito grande. Nós carregamos nos nossos ombros uma bola de ar muito pesada, tá? Se a gente pudesse subir e lá bem para cima mesmo, a gente ia ter esse peso das costas, que seria essa bolha de ar em cima de nós, tá? A próxima é a estratosfera, lembrando que a troposfera termina aí até os 15 quilômetros, então a estratosfera começa dos 15 para frente, ou seja, ela vai dos 15 quilômetros até os 50 quilômetros de altura. Além do nitrogênio, há uma quantidade pequena de oxigênio já nessa região, então a quantidade de oxigênio é muito pequena, tá? Aí, nesse caso, aí forma a camada de ozônio, que é aquele telhado que impede a luz do sol chegar com muita intensidade até nós, tá? Depois aí, nós vamos ter a mesosfera, que já é a camada mediana, tá? Lembrando que a estratosfera termina aos 50, então a mesosfera começa aí a partir dos 50 e vai até os 80 quilômetros de altura. É a região mais fria da atmosfera. Lembrando que aqui é calor muito, aí a gente vai subindo e vai esfriar, só que vai chegar um momento que vai esquentar novamente, tá? Então nós temos esse ponto que faz isso aqui, tá? Terminou aí a mesosfera, aos 80 quilômetros começa a termosfera. Essa palavra termo já significa temperatura também, já, tá? Uma esfera de temperatura alta, tá? Ela começa aos 80 quilômetros de altura e vai até os 500 de altura, tá? A energia solar faz temperatura nessa camada aumentar com a altitude. À medida que vai aumentando, se vai aumentando muito a questão das temperaturas aí, tá? Na exosfera, que a palavra exo significa fora, tá? Uma camada já fora aí dessa esfera, tá? Formado pelos gases hidrogênio e hélio, tá? O hélio é o principal aí vamos dizer assim, da composição solar do Sol. Ela vai até 500, ela vai de 500 quilômetros de altura e não tem limite, embora alguns cientistas fixem aí até 960 quilômetros de altitude, tá? Aqui a gente percebe que cada camada aqui tem vamos dizer assim, a presença de algo que existe. Vamos falar do ciclo do carbono. A gente falou do oxigênio, agora vamos falar do ciclo do carbono, lembrando que o carbono ele é essencial para a fotossíntese, tá? É um ciclo biogeoquímico, ou seja, um processo que garante a reciclagem do carbono, possibilitando que esse elemento interaja com o meio e também com seres vivos. Ou seja, produz gás carbônico, as plantas pegam esse gás carbônico, produz oxigênio, nós pegamos oxigênio, produzimos gás carbônico, damos para a planta, ela pega e vai fazendo as algas também, tá? E algumas bactérias, tá? Lembrando que há dois ciclos do carbono, o ciclo geológico, tá? Do carbono. Quando fala em ciclos geológicos do carbono, vai falar de tempo, tá? Uma transição, tá? E o ciclo biológico do carbono, aquele que está relacionado à biovida, tá? Já no ciclo geológico do carbono, é responsável por regular a movimentação do carbono pela atmosfera, tá? Pela atmosfera, pela hidrosfera e pela litosfera. Lembrando que a atmosfera
nós estamos falando de uma bola de ar, hidrosfera, nós estamos falando de água, e lá litosfera nós estamos falando da parte da pedra, da terra aqui, tá? Dessa parte superficial aqui, tá? E destaca por ser um ciclo muito demorado, tá? Por isso nós estamos falando de geológico, de tempo, tá? Já no ciclo biológico do carbono, envolve os seres vivos do planeta e pode ocorrer no meio terrestre ou no meio aquático. Quando tem seres vivos, seja na Terra ou no meio aquático, esse ciclo de carbono está sendo produzido também, tá? Os organismos fotossintetizantes, eles são responsáveis por retirar o gás carbônico da atmosfera. No caso das algas e das plantas, retiram e devolvem para nós o oxigênio. Nós produzimos o gás carbônico e retiramos o gás oxigênio, tá? Então, nós fazemos essa interação com eles, tá? Aqui nós temos esse ciclo aqui, como é feito aí a questão as plantas retiram o gás carbônico da atmosfera, produz o gás oxigênio, e esse gás oxigênio é consumido na respiração, e a respiração ela devolve o gás carbônico, e aí o ciclo continua. Lembrando que aí tem a questão dos organismos mortos, por exemplo, nós temos aí a questão da emissão do gás carbônico quando faz a queima, e etc. Tá? E por último, aqui nós temos o ciclo do nitrogênio, que é o gás em maior quantidade presente na atmosfera, de 78,06% de todos os gases. O nitrogênio é o que está aí, vamos dizer assim, no topo, tá? É um ciclo biogeoquímico que garante a circulação do nitrogênio no ambiente físico e nos seres vivos, tá? O nitrogênio é um nutriente utilizado por vários organismos, sendo essencial para a formação das proteínas, tá? Proteínas, para você que ficou assim meio perdido, proteína, na verdade, é como se fosse tijolinho que vai construir o nosso corpo, tá ok? Como se a gente pega o tijolinho e vai construir uma parede, a proteína é esse tijolinho que vai construir o nosso corpo, tá bom? Então, o nitrogênio está presente aí nas proteínas. Ele está presente nos ácidos nucleicos, no caso DNA, RNA, tá? E outros componentes da célula, tá? Então, ele é essencial, sim. A gente não consegue absorver ele diretamente, mas indiretamente, sim. Diversos processos estão envolvidos nesse importante ciclo, como fixação do nitrogênio por bactérias, tá? Como a do gênero Rhizobium. Essa bactéria aqui, ela está no meio ambiente, ela faz essa fixação nas raízes, por exemplo. Você pegar um pé de soja e arrancar, você vai ver que tem várias bolinhas ali, a fixação do nitrogênio. Por isso que as pessoas acabam fazendo rotação de cultura, planta um ano planta soja, no outro ano já planta outra coisa, ou vamos dizer assim, depois da soja vem outro plantio, porque aí depois da soja, para fazer essa reposição, tá, do nitrogênio na terra. Decomposição da matéria orgânica e formação do íon amônia, tá? E acaba produzindo, através do nitrogênio, se decompõe, formando amônia, então o íon amônia, tá? No processo de nitrificação, na qual são observadas duas etapas, a nitrosação e a nitração, tá? A desnitrificação, na qual as bactérias desnitrificantes garantem a transformação de nitratos em nitrogênio, tá? Então, nós temos vários processos. Aqui é o ciclo do nitrogênio, tá? Como a desnitrificação, as bactérias acabam pegando tudo isso que está aí no ambiente, faz essa desnitrificação e aí joga o nitrogênio na atmosfera. Aí, outras bactérias, por exemplo, do gênero Rhizobium, pega esse nitrogênio, fixa ele, vamos dizer assim, em plantas, e aí os consumidores primários, como por exemplo está aqui na questão do gado, se alimenta aí disso. No caso, aí, o nitrogênio vai ser passado aí para o consumidor primário. Quando a gente se alimenta disso, a gente acaba tendo aí o nitrogênio indiretamente, tá? Porque a carne é fonte de proteína e, claro, a gente acaba trazendo de uma forma indireta o nitrogênio até nós, tá? E assim o ciclo ele vai continuar. Bom, eu espero que você tenha gostado da aula.
espero que você tenha entendido. Então, eu peço para você que acompanhou até aqui, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal e até a próxima aula. Fique com Deus. Tchau.